Olá, ouvintes. Somos o Logotonia. Demoramos um pouco para retomar as gravações pós-pandemia, em cenário de pandemia, né? Mas estamos de volta hoje. Eu, Guilherme Fóscolo, mais ou menos conduzindo a conversa. Estamos também com a professora Francis Maria Alves e com a professora reitora da UFSB, Joana Angélica Guimarães, para termos essa conversa hoje a respeito da pandemia, da conjuntura da pandemia com as instituições no cenário brasileiro e as respostas, de maneira geral, que se tem dado, né, a esse cenário apocalíptico, por dizer assim, que se avizinhou de todos nós, né, e tem chegado cada vez mais próximo, né? Antes de prosseguir, eu queria dizer para vocês acompanharem a gente nos nossos canais usuais. Geralmente o Márcio Carvalho, a Joseline e Pipe fazem isso melhor do que eu, mas estamos no Facebook, no SoundCloud, no iTunes, não sei mais onde, na Play Store, enfim, vários desses canais aí. E eu queria abrir um pouco as discussões de hoje, chamando a nossa convidada e agradecendo a nossa convidada, a reitora Joana Angélica Guimarães, né, de estar aqui com a gente no Dia dos Trabalhadores. Então, enfim, exercendo um trabalho pelo menos voluntário, quero crer, né, um ócio criativo, uma produtividade um pouco mais prazerosa, né? Obrigado por estar aqui, Joana. Agradecer a Francis Maria Alves também por ter se disponibilizado a bater essa prosa no feriado, né? E eu já queria passar um pouco a palavra para Francis Maria e para a reitora Joana Guimarães, para começarmos a fazer algumas considerações a respeito do cenário da pandemia, né, no Brasil, e a relação que a pandemia vem travando com as nossas instituições públicas, né? Então, por favor, né, já vou parar de falar, que eu já falei muito. Eu começo ou você começa? Francis Maria. Claro que você começa. Bom, obrigada pelo convite para estar aqui, estar nesse canal aí com vocês. Minha segunda participação, né, no Logotonia. E nesse momento acho que é muito importante a gente conversar um pouco e passar essas informações e as várias visões, porque a gente está num momento em que há muita dúvida, muita vulnerabilidade emocional mesmo das pessoas, enfim. E é importante que a gente converse para entender um pouco como é que está essa questão, como é que a gente lida com isso, né? Como que a gente lida tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista pessoal, da nossa vida, do nosso dia a dia. E como o Guilherme falou, hoje é dia do trabalho, né? E aí a gente falar um pouco sobre isso também, que é a questão de que a gente tem visto várias falas e vários embates sobre a questão de isolamento social versus retomada da atividade econômica, e retomada da atividade econômica implica em retomada da força de trabalho, que os trabalhadores retomem seus postos de trabalho para continuar produzindo e gerando riqueza aí para, né, todos, quer dizer, todos os detentores dos meios de produção, né? E aí é importante a gente refletir um pouco sobre a importância dessa força de trabalho no capital aí, no mundo do capital, né? Quer dizer, é ela que garante que as coisas funcionem, né? É necessário, a gente fala que nós temos, por exemplo, hoje o mundo é dominado pelo mercado financeiro, mas a gente tem aí, percebe que sem o trabalhador, sem essa força de trabalho dos trabalhadores, das multidões de trabalhadores no mundo, que faz girar a máquina, que faz girar o consumo, que faz produzir bens para que a gente consuma, esse capital todo não vale nada, né? Então, fica a minha homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras desse mundo afora. Tá? Um comentário rapidamente, Joana, só para já fazer um gancho com o que você está dizendo, é que eu estava em conversa com a Fran um pouco mais cedo, e ela comentando como que no cenário Covid talvez nós nunca tenhamos trabalhado tanto, né? E como que essa pandemia, no final das contas, tem afetado as pessoas de maneira bastante
a fazer uma pressão, talvez, no mundo do trabalho de uma maneira bastante incisiva, né? Com certeza. A gente percebe a importância que é essa questão do trabalho, né? E como que as pessoas têm essa relação de trabalho, tanto do ponto de vista de garantir o funcionamento, né, dos vários setores de atividades, né, econômicas, mas também do ponto de vista, até do ponto de vista psicológico, né? Assim, o fato de você estar fazendo algo. E eu acho que a necessidade, a gente está trabalhando muito, e você falou, eu acho que essa trabalhar muito é um pouco para a gente fugir dessa coisa do que é essa pandemia. Quer dizer, é uma coisa nova para nós, né? Já aconteceram outras no mundo, em outras épocas, mas para a gente, para nosso tempo de vida, essa é a nossa primeira pandemia e certamente isso mexe bastante com todos nós, né? Então, eu acho que sim, pode falar. Tem uma coisa assim, Guilherme, que é assim, a gente está lidando com esse momento de home office, que é extremamente estressante, porque você trabalha basicamente full time, porque as pessoas passaram a fazer os seus horários, né? Tem gente que trabalha tarde e noite, manhã e tarde, tem gente que trabalha de madrugada, a gente manda coisa de madrugada, mas é porque a gente está numa situação como professor de universidades federais, servidor público, e que a gente ainda tem emprego, né? Então, para a gente, esse período de trabalho, já que é o dia de trabalho, tem sido exaustivo, mas a gente tem que lembrar que tem gente que está sem trabalho e que está sem renda e que está numa outra situação que também é extremamente angustiante, né? Só para lembrar isso daí. Ok. Não, isso é bem colocado, Fran. Eu acho que a gente está nessa... a gente fala de um lugar bastante privilegiado, né? Nós temos uma carreira, uma forma de trabalhar, um trabalho que nos permite trabalhar independente de estarmos no nosso local de trabalho ou não. Claro que é estressante, como você disse, que as pessoas, cada um escolhe o seu horário de trabalho e geralmente quem lida com essas questões de organizar coisas e tentar... tem funções que implica em muita gente, né, afluir para certas pessoas, acaba estressando mais e aumentando o volume de trabalho da pessoa, porque você não estabelece um horário de trabalho quando você está, por exemplo, na sua sala de trabalho na universidade. Mas é bem bom lembrar que muitas pessoas não têm trabalho. Nesse momento estão em casa sem fazer nada, não porque queiram, mas porque não têm trabalho, foram desempregadas. E aí que eu quero entrar na questão da importância do Estado num momento como esse, né? A gente tem falado muito... aquela velha discussão do neoliberalismo que coloca a questão de privatização de tudo. O mundo privado é o mundo dos sonhos, né, do paraíso na Terra, que, afinal, os meios de produção, o mercado define, o mercado regula, o mercado diz quanto você vai ganhar, quanto você não vai ganhar, e que, portanto, você tem condições de barganhar. E a gente percebe, num momento como esse, como é importante você ter um Estado forte, né? Um Estado forte porque hoje, quando a gente falando das pessoas que estão em casa sem trabalhar porque não têm trabalho, porque foram demitidas dos seus trabalhos, essas pessoas precisam, nesse momento, do Estado. E o Estado tem que garantir que essas pessoas tenham sobrevivência, né? Sobrevivência mínima que seja botar comida na mesa dessas pessoas. Então, um pouco nesse sentido, professora Joana, eu fico pensando também, a respeito do seu comentário da Fran, que a pandemia ela atinge o Brasil num cenário que já é um cenário de desemprego bastante avançado, né? Ela chega no Brasil, já temos, quando ela chega, mais de 12 milhões de desempregados, uma situação de crise profunda e um avanço neoliberal, que já é um avanço, enfim, histórico, né, na direção do trabalho informal. Então, o ponto fundamental é que se juntam esses dois cenários, há uma junção, né, de dois cenários, no final das contas, e que parece aprofundar a crise na direção de que até aqueles que ainda detêm algum tipo de emprego, em alguma formalidade, né, se veem ainda mais explorados em seus regimes de trabalho domésticos, ou em casa, ou mais pressionados para cumprir metas, porque a alternativa ao horário de trabalho convencional, aquele que você vai para o espaço de trabalho e cumpre o seu horário, é você cumprir metas em casa. Pelo menos tem sido assim em grande parte dos setores que disponibilizam o chamado home office, né? Eu vou falar passo assim só para também, né? Porque não estamos vendo uns aos outros para facilitar também, por tentar facilitar um pouco a troca, né? Só para finalizar esse lance aí do dia do 1º de maio, do dia do trabalho, eu acho que é isso mesmo, Guilherme. Esse é
o 1º de maio de 2020 é um dia icônico para a gente, porque ele marcou, ele vai marcar como nunca escancarar o problema social existente no Brasil, né? Eu acho que essa é uma questão para se refletir no futuro, ou agora, né, quem conseguir. Porque eu acho que as pessoas estão pensando em suas sobrevivências também. Claro. E escancara uma série de problemas, não só essa questão essa coisa do home office, a pessoa tem que cumprir metas, como escancara a venda desse sonho de empreendedorismo que as pessoas, cada um vai poder montar o seu próprio negócio, poder trabalhar e poder fazer ter sua renda a partir desse empreendedorismo tão propagado por aí, mas que, na verdade, num momento como esse, isso fica bastante comprometido, porque as pessoas têm que cumprir metas, e essas metas escravizam mais ainda as pessoas, né? E aí a gente vê hoje, por exemplo, as pessoas que são você vai trabalhar, você tem o seu carro, vou fazer você Uber, então eu sou dono do meu meio de trabalho, né? E aí, num momento como esse, você fica completamente desamparado, completamente perdido, completamente solto. E se você não tem um Estado que ampare as pessoas nesse momento, certamente os empresários querem eliminar custos. E eliminar custos, a primeira eliminação de custos é eliminar o trabalhador, o salário do trabalhador. Esse é o primeiro passo para eliminar custos, né? E aí essa falsa autonomia de trabalho das pessoas cai por terra, né? Ok? Agora, uma coisa curiosa, Joana, e daí eu queria talvez ouvir um pouco assim o que você teria para dizer sobre isso, diz respeito a como que, enfim, talvez mais nesse cenário, né, de desgoverno completo que assiste ao Brasil, de letargia, se não incompetência absoluta do governo federal de gerir um país, né, e de ataques sucessivos às universidades, né, públicas, que a gente vem acompanhando desde da posse, né, do governo Bolsonaro, como que as universidades têm respondido, não é somente ao Covid, né? Mas eu estava lembrando como que as universidades responderam com muito mais atenção, uma resposta talvez muito mais imediata a problemas como o do óleo nas praias, e agora também uma resposta muito mais eficaz, me parece, também ao problema do Covid. Não só eficaz, mas talvez a única resposta possível, que é a da pesquisa, que é de auxiliar na produção dos equipamentos necessários para o enfrentamento da doença, e os hospitais universitários, uma série de outras iniciativas, ao passo que a ação do governo federal em relação, por exemplo, às universidades, tem sido como essa ação da semana passada, ou dessa semana, ainda estamos nessa semana, né? De ataque às bolsas PIBIC, né? E que parece que qualquer crise só serve para esse governo fazer avançar, né, os ataques, por exemplo, às universidades, etc., e outras instituições públicas, né? Bom, eu não sei se a Fran quer falar alguma coisa antes, mas eu vejo, quer dizer, é um momento, agora nesse momento de crise, a gente está percebendo, assim, nós temos conversado bastante entre as universidades e fazendo relatórios e mostrando o que cada universidade está fazendo, e é um volume gigantesco de coisas que são produzidas pela universidade. E as instituições de ensino e pesquisa são as que estão dando respostas e tentando buscar soluções e tentando buscar alternativas, não apenas do ponto de vista de como tratar o vírus, mas também de como minimizar os efeitos. Por exemplo, eu acho que tem a importância agora aguda de você pensar nas vidas que estão em risco, né, para busca de medicação, busca de tratamento para as pessoas que são acometidas pelo vírus, que são contaminadas, mas também um entendimento disso para o futuro, ou seja, pesquisas que essa pandemia vai gerar muito trabalho de pesquisa ainda por muito tempo, para a gente entender um pouco, tanto do ponto de vista epidemiológico, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de saúde, como estruturar um sistema de saúde para que dê conta de uma situação como essas, por exemplo, né? Como que a gente não pode ser pego de calças curtas, né? Como se costuma dizer no popular.
a gente ter que saber como... Se a gente tiver que enfrentar uma situação como essa novamente, certamente as instituições de ensino e pesquisa são as instituições que vão ter respostas, porque vão se debruçar por muito tempo ainda sobre essa temática, para buscar essas alternativas, né? Então, e a gente está passando por um momento, se a gente pegar, por exemplo, se a gente pegar um exemplo da nossa universidade aqui no sul da Bahia, a UFSB, nós temos uma universidade que está muito recente, que tentando montar a sua estrutura de pesquisa, de ensino e pesquisa. Tivemos o ano passado o contingenciamento de recursos ao longo do ano. Quer dizer, muitas das coisas dos nossos laboratórios, das nossas ações estão sendo limitadas hoje porque a gente não teve o investimento adequado no momento que a gente planejou ter, né? Então, todos os nossos laboratórios atrasaram por conta desse contingenciamento, ou seja, é consequência da falta de prioridade colocada para essas instituições e a falta de compreensão do quão importantes são essas instituições para dar respostas em situações como essa e outras situações que venham a acontecer, não apenas do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista de N outras situações que um país precisa para ser chamado para ter uma condição de um país desenvolvido, um país que tem preocupações sociais, preocupação com o seu povo, né? Então, eu acho que nesse momento a universidade mostra o quão importante ela é para a população brasileira, para a sociedade brasileira, mas eu não vejo muita... assim, a gente tem trabalhado constantemente, todas as universidades estão engajadas, assim, trabalhando em várias frentes, tanto internamente quanto externamente, prestando consultorias para governos, prefeituras, enfim, estados, né, no sentido de tentar contribuir com como nós saímos dessa crise, como nós saímos dessa pandemia inteiros, né? Porque certamente vamos sair enfraquecidos por uma série de quesitos, mas sair inteiro ainda é o que a gente pensa que é o mais possível, né? Que a gente saia com condições de dar a volta por cima, né? Então, eu acho que sim, pode falar, Fran. Essa fala da professora Joana aí sobre a questão das universidades é importante porque tem uma relação direta com o Estado, né? Como ela mesmo já tinha dito mais cedo. E eu sempre que alguém fala assim, a importância das universidades nesse contexto, me vem à cabeça a palavra balbúrdia, né? Porque a gente escutou isso muito no ano passado, e isso ainda fica ecoando, e nós somos todos pessoas que fazemos balbúrdia, que andamos pelados dentro da universidade e ficamos plantando maconha. E agora parece que a universidade é o bastião do conhecimento que vai salvar toda a população, e isso não acontece, né? Se a gente pensar em papel do Estado, né, que quando me foi passado aqui o tema do podcast Papel do Estado, eu fiz uma pesquisa muito rápida e comecei a procurar, assim, as iniciativas que foram feitas na Itália, na Coreia, na China, na Islândia, que é uma ilha que tem 10 óbitos, sabe? Mas aí você tem que considerar várias questões, o tamanho, a população, né? Se você considerar a Islândia, tem população menor do que tem Itabuna e Ilhéus, que é aqui onde estamos, né? Então, você tem que considerar todas as questões econômicas, sociais, culturais, políticas, as narrativas de conscientização que o Estado pode criar, no nosso caso, não foi criado, né? E, por último, o papel científico, né? Por último, não, mas também o papel científico, né? De modo que o papel do Estado, diante de uma pandemia, seria tentar minimizar os efeitos da pandemia, né? Já que não tem como eliminar os efeitos, mas tentar minimizar esses efeitos. E a única coisa que aconteceu no Brasil, que a gente viu no Brasil e nas nossas regiões, e, portanto, isso influencia também no funcionamento das universidades, nas pesquisas, enfim, foi o isolamento, né? E o isolamento, para mim, é uma questão do tempo. Não só o tempo que você passa em casa, e aí tem pessoas que estão desesperadas, tem pessoas que estão em pânico, tem pessoas que estão sobrecarregadas de trabalho, tem pessoas que estão entediadas, tem pessoas que estão tendo que lidar com sua família, né? Com seus filhos, com seus animais domésticos, aquilo tudo que, tirando a rotina de escola e tudo mais, você não está acostumado, mas é uma questão do tempo, né? E é uma questão do tempo também porque é justamente o tempo de achatar a curva, né? Seria o tempo de não deixar um número enorme de pessoas infectadas no mesmo período. Então, o isolamento foi a única
política pública que a gente teve no Brasil. E a gente teve todos os indícios, porque a gente viu o exemplo da China, a gente viu o exemplo da Itália, da Europa, a gente viu inclusive o exemplo dos Estados Unidos, e foi muito pouca coisa foi feita, né? Parece que a gente não fez nada de efetivo, apesar do SUS ainda ter várias fragilidades, né? A gente viu alguns governos estaduais e algumas prefeituras tomando atitudes independentes que foram essenciais para a contenção da situação diante do caos, mas que poderiam ter tido um efeito muito mais positivo, enfático, de achatar a curva, se tivesse sido articulado com uma política nacional, o que não aconteceu, né? E vale lembrar que todo esse contexto que a gente está passando agora, a gente pode pensar, aí sim como na questão da balbúrdia, num contexto passado breve, né? Claro que tem questões de infraestrutura de saneamento básico e de política de combate à pobreza, que são questões seculares, né, no Brasil, poderiam ter sido melhor resolvidas há muito tempo atrás. Mas a gente pode pensar em investimento em saúde, né, qual foi o investimento em saúde que a gente viu em 2019, por exemplo? A gente viu 8 mil médicos, mais médicos, saindo do Brasil, a gente viu uma precarização do SUS, a gente viu o fortalecimento do setor privado, né? Foi basicamente isso que a gente viu. E na questão do investimento em educação e pesquisa, a gente viu, como foi lembrado aí pela professora Joana, o bloqueio de orçamento que o MEC, né, impôs sobre as universidades. E aí o pessoal pensa, mas aí em outubro já foi desbloqueado, mas aí você acabou com todo o planejamento da universidade. Né? Aquela que só faz balbúrdia, que planta maconha, que fica a gente andando pelado. Além disso, em 2019 foi um ano catastrófico, né? A gente viu a finalização do Ministério da Cultura, o aumento do discurso da religiosidade, as inúmeras interferências da família do presidente, da família Bolsonaro, né? Essa ideia do slogan eu acima de tudo e meus filhos acima de todos está plenamente aplicável ainda hoje. A gente viu absolutamente nada em termos econômicos, não tem uma política econômica implantada no Brasil, não teve uma política econômica implantada no Brasil em 2019 que permitisse a gente, em 2020, enfrentar essa crise com mais dignidade, né? A gente viu a liberação do FGTS, a diminuição da taxa Selic, mas nada disso acarretou numa política, de fato, econômica para 2020. Então, a gente entrou em 2020 com caos de administração pública, né? A gente tem um Estado desgovernado. A gente viu uma série de decretos, pacote anticrime, e nada disso favoreceu o contexto que a gente chegou em 2020. Né? Só lembrando que a gente teve anúncios disso, né? A gente teve anúncios da Itália, da China, mesmo dos Estados Unidos mais recente. E a gente poderia ter tomado atitudes para tentar minimizar esses impactos mesmo, e parece que nada foi feito. Né? Parece que nada foi feito. O que a gente tem, né, e daí, parece que é uma tentativa de atrapalhar, já que não está ajudando, né? Que seria o contrário do ditado popular, que a gente não está ajudando também não atrapalha, mas a gente tem o contrário, né? A gente tem crise internacional, a gente tem crise com a Organização Mundial de Saúde, a gente tem uma defesa completamente infundada de cloroquina, de anita, que é um vermífugo, a gente tem críticas às medidas de isolamento social impostas ou sugeridas pelas prefeituras, pelos governos estaduais. A gente teve a crise do Ministério da Saúde, a gente teve uma propagação enorme de fake news, dizendo que a crise do vírus já estava finalizando, desabastecimento no Ceasa. Então, a gente tem, na verdade, e aí fazendo uma brincadeira, um perfil completo de um guia politicamente incorreto de ação do Estado diante de uma situação de pandemia. É isso que a gente tem. A gente pode, inclusive, fazer uma sugestão aí de inclusão para aquela famosa série de guias de politicamente incorreto, porque é isso que a gente está vivendo hoje em dia, né? Só para complementar essa questão aí, eu acho, a gente tem, na verdade, essas coisas todas que a Fran colocou são exatamente esse o quadro que nós temos. É um quadro em que nós parecemos cachorro que fica correndo atrás do rabo, né? A gente fica rodando, mas não sai do lugar e não consegue achar uma saída, né, para os graves problemas que nós temos. E, além, como você disse, não ajuda, mas se não pode ajudar, não atrapalha, né? E aí nós temos essas questões que estão colocadas na mídia, que isolamento social versus questão econômica, como se a coisa fosse, se a dicotomia fosse essa, simples assim. Se eu não for voltar a trabalhar, se a gente não quebrar o isolamento social, nós
as pessoas não têm comida na mesa, mas é para isso que tem o Estado, para garantir que as pessoas não quebrem o isolamento social e possam ter comida na mesa. É exatamente esse o papel que o Estado tem que assumir fortemente, para que a gente mantenha a preservação da vida seja a coisa mais importante. E isso, ao invés de acontecer esse tipo de ação, de pensar conjuntamente, de pensar num plano em que a gente consiga conter o vírus num tempo, para que a curva não vá para o pico, todo mundo ficar doente de uma vez só, a gente tem as falas colocando essa coisa de que é uma gripezinha, de que é isso. Ou seja, cria uma certa confusão e uma certa insegurança na população. As pessoas estão na rua porque as pessoas acreditam, muitas acreditam que é isso mesmo, que não vai dar em nada, que é assim mesmo, que daqui a pouco passa e que não vai ficar doente, nem todo mundo. Tem hospital, tem médico, para que a gente vai se preocupar? Tem o número de pessoas que é curada é muito maior do que o número de pessoas que morrem. Só que o nosso sistema de saúde, o número de pessoas que morrem, que precisam de cuidados médicos mais intensivos e precisam de UTI e tudo mais, é um número que o nosso sistema não suporta, mesmo que seja um percentual pequeno do percentual de todos os contaminados que nós temos hoje, né? O Brasil já passou a China, né, no número de contaminados e no número de mortes. Já passou a China, e a China tem 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas, né? A gente tem um número de habitantes muito menor. Então, proporcionalmente, nós estamos assim com uma enormidade de casos, né? Então, assim, essa questão dessa falta de planejamento se ocorre tanto nessas questões que a Fran trouxe, que é não ter uma política econômica clara, ou seja, tem uma política econômica clara, na verdade, não é que não tenha, tem que caminhar exatamente na direção de privatizar tudo, de colocar tudo na mão da iniciativa privada e o Estado ser minimalista. Só que quando você tem uma situação como essa, como é que o Estado minimalista resolve essa questão? O que a gente vê hoje é que a grande maioria do grande capital, dos grandes empresários, discutem o seguinte: a proteção do seu patrimônio. A proteção significa eu vou demitir os funcionários. Quantas falas a gente viu dizendo que de demissão de funcionários? São poucos os empresários no Brasil que mantêm seus funcionários ativos trabalhando, ou ativos pagando salários desses funcionários. Então, quer dizer, essa política que a gente não tem clareza, a maioria das pessoas não tem clareza, mas que a gente sabe claramente onde é que ela quer chegar, na questão de privatização e tudo mais, essa é uma política que nem essa foi implementada de forma, digamos assim, organizada com planejamento, né? Então, a gente está assim, à deriva, completamente à deriva, né? O nosso sistema de saúde não tem preparo para atender esse volume de pessoas contaminadas, exatamente pela falta de investimentos que teve ao longo do tempo, e no ano passado, 0 de investimentos na saúde e na educação, praticamente, né? Então, os dois grandes motores que faz com que minimizam os problemas causados pela pandemia, que é as instituições de ensino e pesquisa e as instituições de saúde. As duas foram totalmente negligenciadas ao longo do ano passado, e esse ano iniciou também da mesma forma, né? Então, é um momento em que a gente está completamente à deriva, e com a dicotomia entre o governo, setores que dizem que tem que ter isolamento, setores, quer dizer, a OMS, os setores de saúde colocam claramente a necessidade do isolamento, e o governo, a cabeça do governo, né, diz que não precisa, que é isso, e aí, né, a gente está nessa deriva que causa toda a insegurança, toda a dificuldade que os governos que fizeram ações para conter a pandemia, para reduzir, minimizar os danos, causa problemas para essas pessoas, porque elas ficam sendo pressionadas como se o fato delas estarem impondo medidas de isolamento fosse algo nocivo para a sociedade, né? Ou seja, você está fazendo isso e isso você está matando as pessoas de fome, né? O fato de você manter as pessoas isoladas para proteger a vida dessas pessoas. Então, é um caos assim, absoluto que a gente... Na verdade, professora Joana, os dados no Brasil, eles já apontam o Brasil como um dos principais e mais graves casos de espalhamento do Covid no mundo, né? Não é uma situação de somos um caso dentre outros casos ruins, mas uma situação de que somos o pior, talvez, assim, né, caso de espalhamento, e que todos preveem com maior consequências de genocídio social da população.
É um caso, de fato, absurdamente gritante dentre tudo o que a gente tem visto no mundo, né? Agora, que pese isso, eu ainda penso que existe um outro problema aí, que é como que todas as análises a respeito dos efeitos do Covid que vêm sendo publicadas com alguma frequência, e daí eu penso, né, em autores como Zizek, Rancière, como também o Achille Mbembe, ou várias dessas análises, né? Elas saíram a toque de caixa muito rapidamente e muitas em autocontradição, né? De um lado você vai ter lá um Agamben dizendo que isso, dizendo platitudes do gênero, isso só mostra o avanço do controle do Estado. Por outro lado, a gente vê como que o Estado não controla absolutamente nada disso. A política do controle do Estado do Brasil é melhor, porque não controla nada. Está um caos, então não tem avanço em nada de controle de Estado aqui, né? Por outro, você teria o Zizek dizendo como que o corona apresenta uma oportunidade para o comunismo e não sei o quê, né? Então, assim, tem saído textos de análise muito rápido para uma realidade que, de fato, eu acho que ninguém sabe o que vai se dar no futuro, né? Porque que pese os interesses neoliberais, que pese os interesses de um Estado controlador, ou que pese até mesmo a expectativa, né, de uma relação do humano, do trabalho com o ambiente mais sustentável, uma expectativa mais positiva, né? A realidade é que o que se sabe por certo é que o futuro é totalmente incerto e que não parece ser uma pandemia que aponta para uma resolução de até 2021, que seja, né? Mas que aponta para uma relação mais duradoura com o nosso modo de se comportar em relação às outras pessoas, ao mundo e tudo mais, né? Então, eu acho que tem essa questão também, assim, né, de que... E acompanha isso tudo a ideia do anticientificismo, né? Porque me parece que essa prática também de tirar as pessoas da rua, onde elas foram implementadas, né? E aí eu estou acompanhando um pouco o que eu li um pouco tempo atrás, um texto do Rancière, que chamou Uma Boa Oportunidade. É uma prática que diz mais respeito àquilo que já se estabelece no Estado em relação, por exemplo, à luta de classes, a qualquer tipo de manifestação nas ruas, que é limpe as ruas, do que uma resposta científica também, né? Ou que busca soluções científicas ou via ciência. De modo que até os lugares que fizeram isso, eu não sei se a gente estaria diante de um cenário nesses lugares também de um tipo de exercício de político que está disposto a ouvir a ciência, sabe? Então parece que o tônus, de maneira geral, até nos lugares que adotaram a quarentena, etc., é de um descrédito, de um anticientificismo, e a prática de afastamento das ruas, uma prática que diz mais respeito a única maneira que o Estado sabe se comportar em relação a qualquer coisa, né? Esse lance de projeções aí que você está colocando, Guilherme, é interessante, porque, assim, do ponto de vista de projeções da pandemia, eu nem me atrevo, porque eu acho que elas serão as piores diante do cenário mais pessimista colocado anteriormente, por conta de todo esse desastre aí que vem já do ano passado e adentrou mais forte ainda esse ano, né? A curva de morte está ascendente, o aumento de casos está também ascendente, enfim. Mas eu estou aqui com a minha bola de cristal e o que eu acho que vai acontecer no cenário político brasileiro é a resposta muito simples, porque esse governo é todo muito simplório, né? Se o isolamento der certo, vai-se dizer que era só uma gripezinha, mesmo um resfriadinho, que havia uma histeria, que não havia necessidade para tanto. Se der errado, que é o que está acontecendo, vai-se dizer que o isolamento social não funcionou e que, portanto, prefeitos e governadores são culpados pelo caos econômico, lembrando que não teve nenhuma implantação de política econômica séria, política econômica e não decreto, medida provisória, coisa do tipo, no ano passado e nesse ano, né? E do ponto de vista das universidades, claro, elas vão ser culpadas de não ter feito nada. Nada que a universidade fez funcionou, não foi importante, não deu resultado, está aí o Covid matando milhares de pessoas. É isso que vai acontecer, né? Porque, afinal de contas, o discurso do governo e de uma série de apoiadores tem sido nesse sentido aí. Agora, com relação à questão da ciência, eu como historiadora da ciência, fiquei pensando nisso, Guilherme, como eu conversei com você mais cedo. Até lembrei do Márcio Carvalho. Abraço, Márcio Carvalho, abraço para o pessoal do Logotonia. Inclusive, Saulo, espero que você esteja escrevendo a monografia. Eu fiquei lembrando de um comentário que o Márcio fez e que eu ri muito com ele, eu acho que foi naquele podcast que a gente fez sobre a Terra plana, e o Márcio soltou a seguinte frase, que fazia sentido no contexto, né, e talvez ainda faça hoje no Brasil atual, por incrível que pareça, que a gente precisa reconhecer os avanços
do iluminismo. Né? Acho que eram os avanços do iluminismo. Agora estou na dúvida entre o iluminismo e o renascimento, mas acho que precisamos reconhecer os avanços do iluminismo. Né? E o que a gente tem vivido agora, Guilherme, você bem mencionou, é a questão do obscurantismo. A gente tem que voltar a uma defesa da ciência neutra, objetiva, pura, por mais que a gente esteja percebendo e vendo dia a dia a interferência social, cultural, sobretudo política, na ciência, né, na produção de ciência. Mas a gente está indo para um caminho de defesa de uma ciência pura, neutra, objetiva, como diria lá o Thomas Kuhn, uma marcha do conhecimento em direção ao progresso. Né? A gente está tendo que, como diria, parafraseando Márcio Carvalho, a gente tem que reconhecer agora, sobretudo, mais do que nunca, os avanços do iluminismo. É isso que tem para hoje. Enfim, eu acho que essas questões que se coloca, como que a gente vai sair como que a gente vai sair dessa situação toda, né, dessa pandemia, e aí tem eu vejo muitas frases dizendo assim, porque nós vamos sair, vamos ser outra, não seremos os mesmos, nós vamos mudar. Eu sou muito pessimista em relação a isso. Eu acho que nós não vamos mudar em relação à pandemia. A gente está agora num momento de fragilidade, em que as pessoas se sentem quando vou sair dessa pandemia, eu vou ser outra pessoa, eu vou pensar em outras questões, eu vou valorizar mais isso, aquilo, né? Enfim, eu sinceramente não tenho muita ilusão em relação a isso, né? De que a gente, eu acho que há obviamente, esse momento escancara os efeitos da forma das relações de trabalho, escancara os efeitos da exploração dos trabalhadores, escancaram uma série de coisas, mas que são coisas que estão escancaradas há muito tempo, que a gente vive com isso no dia a dia, e o mundo é esse, e é assim que a gente vive, e é assim que o mundo se estrutura, né? Então, eu não tenho grandes ilusões a respeito de que a gente vai sair disso melhor do que a gente entrou. Eu acho que, depois de um certo tempo, nós voltaremos a ser os mesmos que nós fomos até aqui, né? Nós voltaremos a ser, se é que a gente deixou de ser em algum momento, né, durante essa pandemia. Então, eu acho que simplesmente o que a gente quer é salvar as nossas, né, vidas, né, e dos nossos, das pessoas próximas, das pessoas queridas, das pessoas, né, que estão no nosso entorno. Obviamente, isso se estende, se a gente multiplicar isso, cada pessoa estiver preocupada com o seu entorno, a gente está se preocupando com todos, né, com todo mundo. Mas, então, assim, eu acho que a gente tem um momento importantíssimo, um momento para críticas, um momento para pensar soluções do ponto de vista de relações econômicas, relações sociais, a questão da importância da universidade. Não acredito, por exemplo, que o fato da universidade hoje estar dando respostas e estar trazendo uma discussão sobre as questões importantes, a ciência está se mostrando aí como caminho, o único caminho para se entender essa pandemia, se combater essa pandemia e pensar em minimizar os seus efeitos. Eu não acredito que isso transforme a universidade em algo importantíssimo, que as pessoas consigam enxergar e dizer assim, a universidade é o caminho, né, vir na defesa da universidade. Né? Eu acho que a universidade vai continuar tendo muito trabalho para se manter e se colocar na sociedade, até porque a própria universidade tem também lá suas deficiências do ponto de vista de discussão e de pensar outras alternativas de formações sociais. A gente tem muito, digamos assim, fruto do que está estabelecido na sociedade. Nós somos essa sociedade. Internamente, a universidade reproduz todo o status quo que é a vida da sociedade lá fora, quer dizer, é a questão da meritocracia, é a questão da gente considerar que nós somos detentores da verdade absoluta e só nós temos o conhecimento, todo o conhecimento emana da universidade, né, da academia. Então, essas questões elas vão permanecer, vão continuar, vão estar aí colocadas para a gente, como sempre foram desafios, né, para nós. Então, é isso. Mas uma coisa engraçada, que eu não queria deixar de mencionar, é como que, de determinada maneira, o anticientificismo, principalmente no Brasil, Joana, e principalmente Fran também, que estuda a história da ciência, se tornou a tônica, só
de um analfabeto funcional como é o presidente da República, mas também de um outro sujeito que ocupa o assento de antiministro da Educação e do antiministro das Relações Exteriores, né? Eu fico pensando assim, o João César de Castro Rocha, que é um pesquisador brasileiro da literatura, decidiu investir o tempo dele, na verdade, vários pesquisadores eu vejo tentando fazer isso hoje em dia, né, para discutir um pouco ou discutir né, tentando se aproximar um pouco da tônica ideológica, né, que ocupa os nossos líderes, por assim dizer, no governo federal, né? E daí eu fico pensando, rapaz, como é que você consegue fazer uma caracterização dessas coisas quando você tem, sei lá, um ministro das Relações Exteriores como Ernesto Araújo, que pega um livro do Zizek recentemente, que é aquele livro que eu até estou tentando lembrar o nome agora, não sei se vocês lembram, acho que é Pandemia, Covid-19, a Reinvenção do Comunismo. E faz no blog dele um comentário como se isso fosse importante no cenário brasileiro hoje, dizendo que o perigo hoje não é o coronavírus, mas o comunavírus e tal, e você fala, caralho. E assim, é uma bola fora atrás da outra, em todos os cenários possíveis. Nesse caso específico, né, é engraçado porque o Zizek ainda se dignou a responder o sinistro, né, dizendo que ele não entendeu nada, né, ele não entendeu o livro. Em resumo, que o chanceler brasileiro das Relações Exteriores não sabe ler, né? E eu fico pensando assim, essas pessoas, elas tecnicamente cuidam de gerir aspectos muito relevantes da vida pública brasileira, e não são só coisas engraçadas no sentido negativo que elas manifestam, né? Mas, de fato, representam um retrocesso que não representa ninguém, ou muito poucas pessoas no Estado brasileiro. Pensa, por exemplo, no caso das universidades brasileiras, que durante os governos do PT tiveram um processo de ampliação enorme, um processo também de maior porosidade em relação, né, às diversas classes sociais do Brasil, principalmente aos mais pobres, né? E como que cientificamente se mostrou que a universidade, por mais que não seja responsável, né, para resolver o problema da desigualdade no Brasil, porque não tem nem como, dado, né, a sermos, entre aspas, poucas universidades federais, né, menos de 70 no total, né, mas como é um aspecto importante da ascensão social no Brasil, a educação, e principalmente para os mais pobres. Ou seja, é impossível você pensar na universidade como sendo algo supérfluo, principalmente na universidade pública, até mesmo nesse critério de ascensão socioeconômica. E como que é que as pessoas que governam isso, na verdade, são apoiadas até mesmo pelas pessoas que se beneficiariam, né, de políticas públicas nessa direção. Estou dizendo a universidade, mas se estende também ao SUS, né, se estende a várias outras políticas públicas, né? E daí eu fico pensando assim, se de determinada maneira essa estrutura ideológica do governo, ela não encontra muito mais porosidade no meio popular, na população de maneira geral, do que qualquer análise criteriosa científica de dados, né, por assim dizer, né? E não estou dizendo com isso que fracassamos em nada, não é esse discurso, né? Mas é que, de fato, me parece um pouco importante essa iniciativa, né, de tentar lidar diretamente com esse critério ideológico anticientífico, que não acontece só no Brasil, né? Um pouco na direção do que a Fran colocou também anteriormente, né? Deve haver um esforço conjunto, na verdade, eu acho, acima de qualquer discussão, um pouco na direção da defesa, no final das contas, né, do conhecimento, né? Vou passar um pouco também, porque eu já falei muito. Eu acho que fica esse tom meio pessimista assim mesmo, né, Guilherme? A gente está tendo dificuldade em acreditar que as pessoas possam voltar a ter uma posição crítica diante da realidade, né? Porque você vê aí que o atual governo continua com mais ou menos 1/3 de aprovação que ele tinha antes, né? Inclusive da queda do Sérgio Moro. Então, aliás, ontem ou antes de ontem, a Carla Zambelli colocou no Twitter que a imagem do presidente é uma imagem de um paizão dando bronca, que isso é carismático, não sei o quê, é por aí mesmo, né? A imagem do paternalismo, assim. Então, todas as propostas deles, essas propostas religiosas, esse crescimento do obscurantismo aí contra a ciência, um ataque à ciência, cai sobre a população como
um discurso meio populista, assim, as pessoas acabam endossando isso, né? Eu não sei não, eu estou tentando acreditar que as pessoas vão voltar a ter um posicionamento crítico. Eu acho que esse momento de isolamento também, a gente fica muito atrelado a redes sociais, e a gente sabe que existe um controle mecânico desses dispositivos todos, e a gente está muito afastado do movimento social, do convívio na sociedade, na universidade, né, nos sindicatos, enfim, a gente está afastado de todo esse lugar de posição crítica, então fica um tom meio pessimista, mas eu quero crer que isso possa mudar, né, mas eu estou, de fato, também um pouco pessimista nesse sentido, viu? Eu queria só pegar uma questão que o Guilherme falou, a questão do conhecimento, a questão... A gente precisa ter muito cuidado com relação a essa coisa de quando a gente diz assim, as pessoas que não sabem ler, não é, sabe? A questão é que existe uma forma, uma concepção de pensamento, de ideia que elas defendem e a gente acha tão absurda que a gente diz, mas não é possível, que os caras não entendeu o que está escrito. Pode ser que ele tenha entendido, mas ele discorde radicalmente do que está escrito, né? Porque a concepção de mundo que ele tem faz com que isso aí é algo que está longe do que ele concebe como a coisa certa, né? Vamos dizer assim. E tem uma outra questão também que eu acho que é a universidade, esse distanciamento que a universidade tem. O Guilherme falou, a universidade não vai resolver os problemas da sociedade no sentido... Né? Não vai, eu também concordo, e acho que seria muito arrogante da nossa parte achar que a universidade é quem vai resolver os problemas. Quem vai resolver os problemas da sociedade é a própria sociedade se engajando aí nos seus diversas formas de movimentação, de organização, enfim. E a gente tem uma questão também, que é essa questão da geração do conhecimento. A gente se coloca como a única possibilidade de conhecimento é a universidade, né? A gente coloca aqui a questão da melhoria das condições econômicas das pessoas passa por estar na universidade. Então, são algumas das coisas que eu acho que a gente precisa repensar, porque existem outros conhecimentos que não o acadêmico, que são importantíssimos e fundamentais para a construção de uma sociedade. Existe a questão de que a forma como a gente... eu sempre coloco essa questão de a forma como a gente faz a questão... A gente tem o discurso da inclusão há muito tempo, aí vem acontecer há muito tempo, há pouquíssimo tempo, mas já há algum tempo nas nossas universidades, com as cotas, com a inclusão, o discurso da inclusão, de que a gente traz as pessoas para dentro da universidade, mas a gente traz as pessoas para dentro da universidade para quê? Para que ela aprenda, seja treinada para uma profissão, que no fundo é isso que a gente faz, assim, no grosso a gente treina para uma profissão, mas a gente, além disso, a gente faz uma série de coisas importantíssimas que a universidade faz, mas do ponto de vista individual de cada pessoa que entra na universidade é dar a essa pessoa digamos assim, os equipamentos e as armas para que ela possa se dar bem no mundo do trabalho. É isso, dar uma profissão. A gente costuma dizer na universidade, para que serve o BI? O BI não forma para nada, quer dizer, o objetivo da universidade é formar alguém para o mercado de trabalho. Esse é o objetivo. E com esse objetivo, o que a gente faz? A gente faz as pessoas que vivem nas periferias da cidade, as pessoas que vivem nas camadas mais populares, elas entram na universidade, elas se transformam em alguém que quer deixar esse espaço que ela viveu até ali, porque aquele espaço é o espaço da pobreza e da miséria, então ela quer se afastar desse espaço de pobreza e miséria e passar a ser um do outro lado, engrossando as fileiras daqueles que vão viver uma vida mais confortável, com mais recursos e se afastar cada vez mais daquela comunidade em que ela vivia anteriormente, que era a comunidade que representa o estado de miséria, que é a sociedade brasileira. Então, acho que essa é uma questão para a gente discutir e pensar seriamente, né? Qual é o nosso papel de fato, o que a gente faz de fato quando a gente inclui as pessoas na universidade? O que a gente está fazendo? A gente está transformando elas em pessoas que vão engrossar as fileiras daqueles que estão bem nutridos e bem vividos e bem... Mas a gente fazendo isso não vai acabar com a favela, não vai acabar com a miséria, não vai, porque isso vai ser para poucos, muito poucos. Por mais que a gente amplie a lei de cotas, por mais que a gente coloque pessoas da periferia, mas a existência dessas duas partes da sociedade, em que um é miserável, mora nas favelas e vive em cubículos e casas que mal cabem 2 pessoas, mas moram 10, né? E aquelas que têm uma casa, que têm comida todo dia, que têm um emprego, que têm um salário no final do mês razoável, que dá para levar
viver com conforto. Então, a existência dessas duas sociedades não vai deixar de existir. Então, a gente precisa pensar o papel nosso, enquanto universidade, reforçando que a gente está incluindo as pessoas para que elas se desliguem cada vez mais das suas comunidades. Então, é algo que eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Ô, Guilherme, se a gente estiver caminhando aí para uma finalização, eu queria só ler uns dados aqui dos casos de contaminação no mundo, no Brasil, e você permitir? Não, eu acho que a gente pode, né? Isso aqui depois edita, né? Mas eu acho que a gente pode caminhar para uma finalização. Às vezes a Joana e você complementam com alguma coisa, né? E a gente depois vai para a parte, talvez, de discutir, igual a gente tem feito nos outros Logotonias, alguma sugestão também de filme para a galera, ou livro, ou série para a galera na pandemia. Porque tá todo mundo em casa, afinal, né? Acho que ninguém aguenta mais série, filme, etc., mas é interessante, né? É só o que a gente tem feito. Mas eu também queria, Fran, depois que a Fran falar, um pouco voltar para a questão da pandemia, né? Porque a gente acabou falando, tudo tem a ver no final das contas, né? A gente está falando um pouco do papel do Estado, da importância das instituições, mas eu queria falar um pouco também sobre alguns países, como que lidaram com isso, e os resultados que tiveram, enfim, esse tipo de coisa aí, tá? Acho que você pode falar isso, então, Joana. Eu faço o encerramento aqui. Queria só ler os dados, só para a gente finalizar por aí mesmo. Tá. Não, na verdade, eu estava vendo algumas informações sobre alguns países que lidaram como lidaram com a pandemia e como isso tem dado resultados positivos do ponto de vista mais epidemiológico, de espalhamento do vírus, né? Então, essa coisa... são dois aspectos fundamentais. Um é a firmeza do governo e a direção clara, como vai ser tratado isso, coisa que a gente não tem aqui no Brasil. A gente tem uma dubiedade de opiniões e de discursos que gera essa confusão para as pessoas. Será que eu devo me isolar? Será que não? Será que é melhor? Será que não é? Enfim, porque tem discursos diversos, né? E países em que tiveram líderes que foram firmes numa direção, né, definiu o isolamento social, vamos fazer o isolamento social, e colocou isso como uma prioridade, né? E isso deu muitos bons resultados, né? A gente tem exemplos aí como as pessoas falam lá da Nova Zelândia, eu estou falando aqui da Bolívia, eu estou falando aqui do Paraguai, eu estou falando aqui de alguns países da América Latina que tiveram ótimos resultados, né, fazendo esse tipo tendo esse tipo de atitude, né? E Cuba, por exemplo, teve o que ele fez? A preocupação deles foi com os contaminados assintomáticos. A nossa preocupação é com quem está contaminado, precisa de hospital e que vai estar precisando. Essa atenção. Para você fazer um teste, nessas pessoas que você faz o teste, mas você não testa em larga escala para ter, por exemplo, um controle de quantas pessoas estão contaminadas e são possíveis transmissores do vírus. Eu não estou sentindo nada, mas eu estou com o vírus, por exemplo. Então, e aí? Tem muitas pessoas circulando por aí, eu estou bem, não estou com o vírus porque eu não estou sentindo nada, e aí, com isso, você sai por aí espalhando o vírus. Você não tem um teste em larga escala. O Brasil é um dos países que menos testa, né? Faz testes para controle. Então, são algumas das questões que eu acho que são fundamentais aí, sendo um pouco... para a gente ter mais objetividade no sentido do que é importante como é que diz? Na redução dos danos causados pelo vírus, né? Então, são duas questões que eu acho que têm funcionado nesses países, que é a testagem em massa e a preocupação com os assintomáticos, que são, né, eles fazem todo um controle desses assintomáticos, com que pessoas eles convivem, monitora todo mundo com quem ele teve contato ou tem contato. E a questão da firmeza e da definição clara da importância e como é que chama? Colocação da necessidade do isolamento social. Então, são esses aspectos que eu acho que ajudaram bastante alguns países a reduzir os danos aí, tá? Era isso. Legal, parece que é isso que a gente tem que fazer agora, né? Isolamento social, quem puder ficar em casa. Só queria ler uns dados aqui, a atualização de hoje, já 1º de maio de 2020, no mundo, 3.364.000 casos de coronavírus, sendo que já registramos 237.000 mortes. Né? Se a gente for comparar isso com o Brasil
85.300 casos. Essa atualização ainda é de ontem, 5.900 óbitos. Já está em 87 mil, né? Essa atualização é de ontem. Interessante notar que metade de todos esses contaminados estão na região sudeste do país, né? É claro que a gente tem que considerar que a subnotificação nos interiores, né? Essa expressão é péssima. Nos interiores do Brasil talvez seja maior, né? No Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. De qualquer forma, são dados alarmantes. E só para a gente ficar aqui na questão mais próxima a nós, né? Itabuna e Ilhéus. Ilhéus, que é um município que tem apenas 162 mil pessoas, tem oficial 202 casos, com várias internações em UTI, sendo que Itabuna, que é um pouquinho maior, 230 mil, já chegou a 207 casos, com também várias internações e casos de óbito, tá? Então, só reforçando aí tudo que a gente falou hoje, se quem puder, que fique em casa para proteger você e as outras pessoas. Guilherme, vamos para a questão aí de indicação de o que fazer nesta quarentena? Partiu. Então, nos momentos, nossos momentos finais dessa edição do Logotonia, antes de ir para essa parte, eu queria agradecer de novo, novamente, a presença das professoras Francis Mari e também da professora Joana Angélica, né, que hoje, no Dia do Trabalho, quem quer Francis Mari é foda, né? Da professora Fran, que está sempre conosco também. Bom, enfim, agradecê-las por estarem aqui conosco hoje nessa gravação, né? E daí, como já o hábito do Logotonia, eu queria pedir às convidadas para indicarem algum livro, filme, série, etc. Eu sei que também as pessoas têm, enfim, né, usado muito recurso a assistir tudo disponível, ler tudo disponível durante o período da pandemia, mas continuem fazendo isso, porque, como disse a professora Fran, sair de casa para quem pode ficar em casa não é uma opção. Então, eu vou passar as palavras às professoras Fran e a Joana, fazer as indicações dela e volto para fazer a minha no final. Esse negócio de indicação me pegou de surpresa, mas vamos lá. Eu estou tentando retomar uma leitura que eu parei, que é do Jorge Amado, mas eu acho que vai ser meio deprê, até porque eu tinha parado num momento meio de desgraceira, assim. Então, vou indicar, senão vou indicar um filme que eu assisti aleatoriamente na Netflix e que eu achei que é interessante para a gente pensar na vida física mesmo das pessoas e nas projeções, né, tem a ver com uma questão da escrita e tal, que é A Senhora da Van. Saiu a van, não é da van, não é o velho da van, não, pelo amor. É A Senhora da Van, tá? Van, o carro. É um filme que saiu na Netflix semana passada, eu assisti assim meio aleatório e eu achei bacana, bem bacana, assim, é uma mensagem interessante de solidariedade nesse momento aí que a gente está passando, viu? Eu acho, eu indicaria de livro, o livro eu li há pouco tempo da Rosana Pinheiro Machado, que eu achei bastante interessante, que é o Amanhã Vai Ser Maior. Eu indico aí quem quiser ler, quem puder ler. E de série, a gente tem visto muita série aqui, né, desse período de isolamento aqui. Recentemente eu assisti O Homem do Castelo Alto, uma série do Philip Dick, que é baseado no livro do Philip Dick, e é bem interessante, é uma distopia bem interessante, né, que fala da Segunda Guerra e a distopia em que o nazismo ganha a Segunda Guerra Mundial, e aí tem todo um contexto aí de como seria o mundo, né? Enfim, e é isso. E agora nós estamos assistindo uma série que é The Good Place, né, que é uma série interessante, é uma série de comédia, mas que inclusive, até para você, Guilherme, é interessante, porque tem muita discussão filosófica, né, afterlife, depois da vida, né, e é bem interessante, e eu indico, a gente está se divertindo muito assistindo essa série, tá? Eu já assisti essa The Good Place, também achei muito engraçada, viu, Joana? Eu e Lilian gostando bastante. Pode falar. Bom, queria também endossar a indicação da professora Joana do livro Amanhã Vai Ser Maior, da Rosana Pinheiro Machado. Rosana, dá uma moral para nós aí.
E fazer a indicação de um filme de 1973 que chama Soylent Green, dirigido por um cara que chama Richard Fleischer. E eu estou querendo voltar um pouco a esse filme agora para fazer alguns comentários, porque é um filme que se passa no mundo de 2022, 2020. É tão engraçado como esse mundo do filme, da década de 70, se aproxima, assim, né, de maneira extemporânea do mundo que a gente vive hoje. O enredo, de maneira geral, só para não ficar, né, solto, é uma investigação de assassinato do executivo de uma companhia que produz uma comida sintética, que é esse Soylent Green. Mas aí não vou dar spoilers e durante o filme vocês vão descobrir de que é feito essa comida sintética. Mas à minha mente veio bastante assim uma relação de imagens entre sei lá, essa coisa apocalíptica das covas abertas no mundo hoje e o que o filme também da década de 70 meio que apresenta para 2020, né? Seria isso. Eu queria perguntar se a professora Joana ou a professora Fran tem algum comentário final para fazer, deixar alguma mensagem, etc., antes de finalmente puxarmos o carro virtual, né? Não, eu não. Mais essa mensagem mesmo para a galera que puder ficar em casa, que agora é importante, a gente está se aproximando do momento que os cientistas chamam de pico, né? Então, para a gente tentar se proteger os outros, todo mundo fique bem, fique em casa, e é isso aí. É isso, eu acho que na mesma linha da professora Fran também fique em casa sempre que possível, saia o mínimo possível, use máscara quando sair e tente fazer algumas coisas prazerosas que a gente muitas vezes não tem tempo de fazer quando está em casa, né? Quando está no trabalho, no dia a dia, na correria, né? Então, eu acho que tem sempre alguma coisa interessante para se fazer em casa. É que a gente perde o hábito, né, de estar em casa, mas tem muita coisa interessante para fazer. Eu, por exemplo, estou aqui em casa com a minha neta, né, então estamos aqui os três isolados, eu, meu marido e minha neta, e tem sido bem interessante a convivência aqui, né, nossa. E descobrimos muitas coisas interessantes dos nossos gostos e das coisas que é possível que a gente faça juntos, né, é isso. Bom, ficamos por aqui então. Queria agradecer novamente às professoras Fran e a professora Joana e agradecer ao ouvinte na primeira edição apocalíptica, pandêmica do Logotonia. Espero que não tenhamos que fazer tantas outras edições assim. Mas, enfim, nos vemos na próxima, então. Hasta luego. Valeu, galera. Até mais.